Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores, se não a maior, dúvida de quem investe. Como é que a gente sabe se uma ação que está parecendo barata é uma pechincha ou se é uma armadilha perigosa? Sabe, é aquela linha tênue entre um baita achado e um erro que, olha, pode custar bem caro. E para desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai entender direitinho qual a diferença entre uma barganha e uma armadilha. Depois, vamos entrar na filosofia do investimento em valor. Aí, partimos para as ferramentas que todo investidor precisa ter na mão. E, claro, os 5 sinais de alerta para a gente ficar de olho. E, para fechar, a gente conversa sobre a mentalidade certa, aquela para jogar o jogo do longo prazo. Beleza? Então vamos direto ao ponto. Imagina a sua cena: o preço de uma ação despenca. E aí? Como é que se distingue uma oportunidade de ouro de um desastre anunciado? Essa pergunta é, sem dúvida, a questão de US$ 1 milhão. É o que define o sucesso de quem investe com base em valor. E aqui a gente apresenta o grande vilão da nossa história, a tal da armadilha de valor. Sabe o que é? É aquela ação que brilha na vitrine com uma etiqueta de promoção imperdível. Só que ela tá barata por um motivo, e geralmente não é um motivo bom. Na verdade, ela tá barata porque os fundamentos da empresa estão, indo por água abaixo. O preço baixo sozinho não quer dizer absolutamente nada. E aqui a gente vê o contraste lado a lado. Fica bem claro, né? Uma barganha de verdade, olha, ela tem fundamentos sólidos, a empresa é boa. Ela só está passando por um momento de pessimismo do mercado, sabe? Uma coisa temporária. Já a armadilha de valor, aí o buraco é mais embaixo. Os fundamentos estão enfraquecendo de verdade, muitas vezes por uma mudança que veio para ficar no setor. A analogia perfeita é a diferença entre pegar um resfriado que passa e ter uma doença crônica. Tá, então para a gente não cair nessas armadilhas, a gente precisa de um guia, de uma filosofia forte. E essa filosofia foi criada por ninguém menos que Benjamin Graham, o grande mestre, o pai do value investing, ou investimento em valor. E essa frase dele, olha, ela resume tudo de uma forma genial. O que o Graham nos ensinou foi o seguinte: investir de verdade não é ficar tentando adivinhar para onde o preço da ação vai amanhã. Não, não. É analisar uma empresa com a mentalidade de quem está pensando em comprar um negócio inteiro. É mudar a chave, sabe? E qual é a ferramenta para fazer isso? É a análise fundamentalista. Pensa nela como um verdadeiro trabalho de detetive. A gente vai investigar os balanços, mergulhar nos números, entender quem são os concorrentes, como o mercado funciona. O objetivo final é sempre esse: adotar a mentalidade de sócio, deixar de ser só um negociador de papéis e virar dono de um pedacinho do negócio. Ok, com a filosofia bem clara na nossa cabeça, chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas. Vamos ver agora 3 conceitos que são, assim, os pilares do value investing. São eles que vão nos proteger das armadilhas. São eles. A primeira ferramenta, e talvez a mais importante, é o conceito de valor intrínseco. Pensa nele como a nossa bússola, a nossa estrela-guia. É o valor real da empresa, aquele que a nossa análise calculou com base nos ativos e na capacidade de gerar lucro no futuro. Esse valor não tem nada a ver com o preço que fica piscando na tela da corretora, subindo e descendo a cada segundo. Agora, a segunda ferramenta, e aqui presta atenção porque esse é o pulo do gato, a margem de segurança. O que é isso? É bem simples. É a diferença entre o valor intrínseco da empresa, o que ela realmente vale, e o preço que o mercado está pedindo por ela. Quanto maior essa diferença, melhor. Essa margem é o nosso colchão de segurança, nossa principal defesa contra surpresas do mercado e, mais importante ainda, contra os nossos próprios erros de cálculo. E para entender isso de vez, tem essa analogia da ponte que é simplesmente fantástica. Pensa assim: o valor intrínseco é a capacidade máxima que a ponte aguenta, digamos, 10 toneladas. O preço de mercado é o peso do caminhão que vai passar. Agora, se o caminhão pesa 9,5 toneladas, seria arriscado demais, né? Mas e se o seu carro pesa só 2 toneladas? Aí a travessia é tranquila, com muita margem de segurança. Nos investimentos, a lógica é exatamente essa. E por fim, a terceira ferramenta do nosso kit, o moat, ou fosso econômico. Esse é um conceito que foi muito popularizado pelo Warren Buffett. Imagina que a empresa é um castelo. O moat é aquele fosso em volta, cheio de água, que protege o castelo dos invasores, que no caso são os concorrentes. Quanto mais largo e profundo for esse fosso, mais segura a empresa e seus lucros estarão por um longo, longo tempo. E esses fossos, esses moats, eles podem aparecer de várias formas, viu?
Pode ser uma marca super forte que todo mundo conhece e confia, pensa numa Coca-Cola. Podem ser patentes que protegem uma invenção, tipo na indústria farmacêutica, ou o tal do efeito de rede, que é genial. Quanto mais gente usa um serviço, mais valioso ele fica. Pensa nas redes sociais, por exemplo. Muito bem. Agora que a gente já está com o nosso kit de ferramentas na mão, valor intrínseco, margem de segurança e moat, vamos voltar para o campo de batalha. Como é que a gente usa tudo isso para identificar na prática uma armadilha de valor? Bom, separei aqui 5 sinais de alerta bem claros para a gente ficar de olho. Pensa nisso como um checklist de bandeiras vermelhas, sabe? Então anota aí. Primeiro, receita caindo. Segundo, lucros de baixa qualidade, ou seja, que não vêm da operação principal. Terceiro, dívida nas alturas. Quarto, aquela vantagem competitiva, o moat, começando a secar. E quinto, uma gestão ruim, que não sabe alocar o capital. Vamos ver cada um desses pontos com exemplos reais. Primeiro sinal de alerta, então. Receita em queda. Um caso clássico é o da IBM, ali entre 2012 e 2020. Se alguém olhasse só para o índice preço/lucro, o famoso PL, a ação parecia uma pechincha. Mas tinha um problema. Enquanto o preço parecia baixo, a receita da empresa caía ano após ano. E aí que está a conexão com as nossas ferramentas, percebe? O valor intrínseco de uma empresa depende da sua capacidade de gerar lucros no futuro. Se as vendas estão caindo, o valor intrínseco também está. Aquela margem de segurança que parecia existir era só uma miragem. Segundo alerta, lucros de baixa qualidade. O caso da General Electric, a GE, é uma aula sobre isso. No papel, nos relatórios, a empresa parecia super lucrativa, mas quando os analistas foram cavar mais fundo, descobriram que boa parte daquele lucro vinha de maquiagens contábeis, de engenharia financeira, e não da operação principal da empresa. E um lucro que não vem da operação principal não é sustentável, ele não está protegido por um moat econômico forte. O que aconteceu? Quando esse castelo de cartas desmoronou, o mercado viu o valor real e as ações, derreteram. Terceiro sinal de alerta, muito cuidado com esse, dívida elevada. Às vezes a gente vê uma empresa pagando um dividendo gigante e fica com os olhos brilhando. Mas a pergunta é, de onde vem esse dinheiro? A Frontier Communications é um exemplo perfeito. Ela pagava dividendos de mais de 10%, uma coisa absurda, só que era tudo financiado com uma montanha de dívidas. Isso simplesmente pulveriza a sua margem de segurança. Lembra da analogia da ponte? É como pegar aquele caminhão que já está no limite do peso e ainda colocar mais carga em cima. Uma hora a ponte quebra. E quebrou. Quarto alerta. E esse aqui, olha, dói no coração de qualquer investidor de valor. Um mote econômico que está secando. A Kodak. Quem não lembra da Kodak? Ela tinha um dos fossos mais largos e profundos do mundo. Uma marca que era sinônimo de fotografia. Mas um fosso precisa ser defendido, precisa de manutenção. A Kodak simplesmente ignorou a revolução da fotografia digital. Ela deixou os concorrentes construírem pontes e atravessarem o fosso dela, que secou. A vantagem competitiva sumiu e, junto com ela, todo o valor da empresa. E chegamos ao quinto e último sinal: má gestão. Pensa de novo no castelo. Se a empresa é o castelo, a gestão são os guardiões que ficam na muralha. A Sears é um exemplo trágico de guardiões que, em vez de defender o castelo, começaram a vender as pedras da muralha. Em vez de investir nas lojas, no negócio, de fortalecer o moat, a gestão focou em manobras financeiras de curto prazo. Basicamente, eles mesmos destruíram o castelo por dentro, acabando com o valor intrínseco da companhia. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito importante. Percebe? Evitar as armadilhas de valor não é só sobre decorar fórmulas ou fazer análises técnicas. É, acima de tudo, sobre ter a mentalidade correta. A mentalidade de sócio, de quem pensa no longo prazo e se preocupa em entender o negócio de verdade. Olha só essa diferença. O especulador está focado no quê? No preço da ação. Ele reage ao sobe e desce do mercado, ao pânico, à euforia. Já o investidor com mentalidade de sócio, ele foca no valor do negócio. Ele entende que a volatilidade, essa loucura do mercado, não é um inimigo. Pelo contrário, é uma aliada. É a chance de comprar empresas excelentes por um preço bem abaixo do que elas valem, ou seja, com uma bela margem de segurança. E por que o longo prazo é tão importante? Por causa de uma força poderosíssima, quase mágica: os juros compostos. A regra de 72 é um jeito bem simples de visualizar isso. Pega o número 72 e divide pela taxa de juros anual do seu investimento. O resultado é o número de anos que vai levar para o dinheiro dobrar. Por exemplo, a 9% ao ano, o capital dobra em mais ou menos 8 anos. É a prova de que a paciência, o tempo,
é o maior aliado na construção de patrimônio. Não é a sorte, é o tempo. E com isso, a gente chega na pergunta final, uma pergunta que cada pessoa deve se fazer. O objetivo é tentar ganhar dinheiro rápido ou construir patrimônio de forma sólida? Porque a resposta para essa pergunta, ela define tudo, a sua abordagem, as ferramentas que vai usar e, no fim das contas, o seu resultado. A escolha entre ser um sócio ou um especulador é o primeiro e talvez o mais importante passo para conseguir identificar as verdadeiras barganhas e, claro, fugir das armadilhas de valor.